Olá pessoal, seja bem-vindo aí, parte 8 dessa capacitação em NR10, né? Segurança em instalações e serviços em eletricidade. Né? O objetivo aí dessa parte 8 é agora a gente falarmos aí de equipamentos de proteção individual, né? O famoso EPI. Ok? Temos uma norma específica, né? Uma NR específica que delibera sobre equipamentos de proteção individual. No caso é a NR6. Mas vamos falar desses equipamentos de proteção individual tão importantes, né, para a realização das nossas atividades aí, de modo que nos possibilite aí proteção, né? Vamos lá então? Olha só, vamos lá. Já vimos aí, né, antes, né, meu nome é Gilson, sou engenheiro de segurança do trabalho, tá bom? Vamos lá então, já falamos de introdução, regulamentações, riscos, né? Análise de risco, medidas de controle, a ABNT aqui, né? A NBR 5410, 14.039, equipamentos de proteção coletiva e agora a parte 8 aí dessa capacitação, equipamentos de proteção individual, ok? Vamos lá. Olha só, temos uma imagem aí, né? De certa forma, uma provocação. Temos aqui, olha só, uma pergunta bem de início, importante, responda aí. Base nessa imagem aqui, olha só. Quanto ao uso do equipamento de proteção, o homem está sendo aí inteligente? Vamos lá, vamos analisar aqui, ó. Nós temos aqui uma tartaruga, né, usando aí do seu equipamento de proteção individual. Olha só. Temos aqui uma ostra usando também do seu equipamento de proteção aqui, né? E esses profissionais aqui, o que vocês acham? Profissional aqui numa escada, boné, faltando algum equipamento de proteção aqui? Parecendo que está faltando, né? Esse aqui também, ó, sem os equipamentos de proteção, né? Aqui pode acontecer desse rapaz soltar alguma ferramenta, alguma peça aqui, atingir a cabeça do colaborador que está aqui embaixo, né? Tá meio complicado aqui, né? Faltando alguns equipamentos de proteção. Olha só essa cena aqui, ó. O que vocês acham aí? Pessoal desprovido de capacete, de óculos de proteção não tem, luva não tem, segurando o rapaz aqui para não cair. Completamente irregular aqui, né? Será que esse pessoal está sendo inteligente aí? Você lembra? Falamos em uma das etapas aí, em uma das partes da nossa capacitação, em NR10, sobre inteligência emocional. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Ao decorrer dessa parte aqui, ao falarmos aí de equipamentos de proteção individual, vamos falar um pouquinho de inteligência emocional. Vocês lembram? Já falei sobre isso aqui, né? Inteligência emocional é a capacidade aí, ó, de se saber o que é certo e fazer. São coisas completamente diferentes, né? Muitas das vezes as pessoas sabem o que é certo, mas não fazem o que é certo, né? É do tipo exercício físico. Vê se faz sentido aí. Vê se você concorda comigo. A grande maioria, se não todas as pessoas, sabem que exercício físico faz bem para a saúde, né? Uma caminhada, academia, né? Dentro aí das limitações, né? De idade, de porte físico, etc., né? Mas fazer de maneira regular uma atividade física faz bem para a saúde, né? Aí eu te pergunto, todos sabem disso, né? Mas todos fazem exercício físico? O que vocês acham? Né? Falta aí o que? Inteligência emocional, né? Sabe o que é certo, mas não faz o que é certo. Então acontece muito isso com relação à utilização do equipamento de proteção individual, né? Acontece muito do profissional ser treinado, ser avisado, né? E é o que vai acontecer aqui nessa capacitação. Você vai
após essa capacitação, você vai ter a consciência dos EPIs que você deverá estar utilizando no dia a dia de trabalho, considerando aí né, manutenção de instalações elétricas, né? Então, olha só. Agora, você vai saber o que é certo. Agora, fazer o que é certo, isso aí depende de você. Eu espero que você, após esse treinamento aqui, você esteja aí com sua inteligência emocional afiada, né? Restaurada, e passe a aplicar isso aí no seu dia a dia de trabalho, tá bom? Seja uma pessoa inteligente emocionalmente, saiba o que é certo e faça aquilo que você sabe que é certo, tá? Aqui temos uma outra imagem aqui, ó, de um profissional fazendo uma determinada atividade sem nenhum tipo de proteção, né? Com risco aí de queda em diferença de nível. Assim como aqui, assim como essas três imagens. Sem nenhum tipo de EPI, né, gente? O que é mais grave, olha só. Será se está sendo inteligente aí? Complicado, né? Mas vamos lá. Sobre equipamento de proteção individual, olha só, o que é isso aí? É todo dispositivo, né, de uso individual pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaça, né, de ameaçar aí a segurança e a saúde do trabalhador, né? O EPI é muito importante, muito utilizado, né? Dentro a gente falou no item, na parte 7 dessa capacitação sobre equipamentos de proteção coletiva, nós falamos da hierarquia de controle, né? O EPI aí é a última instância, né, de atuação, tá bom? O EPI é a última instância de atuação. Eu primeiro tento eliminar o meu risco, depois eu tento substituir a atividade ou substituir a forma de fazimento de modo que não haja exposição. Não dando certo, eu tento uma medida de controle de engenharia, né, diminuição de tempo de exposição, de repente uma implementação de uma modificação na máquina, de modo que evite a exposição. Também não sendo possível, a ideia é aplicar uma proteção coletiva, mas aí a proteção coletiva, digamos que não seja completamente eficiente. Por último, aí aplica-se o recurso da utilização do equipamento de proteção individual, tá? Olha só, atendimento, né, na hierarquia aí de medidas de controle, eu tento atuar na fonte. Não deu certo no trajeto. Não deu certo, eu atuo obrigatoriamente aí vai ser pelo equipamento de proteção individual. Ok? Então vamos lá, olha só. Circunstâncias de utilização, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho ou doenças profissionais e do trabalho, né? Então, quando as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção, obrigatoriamente aí temos que nos proteger por meio da utilização do equipamento de proteção individual, tá? Quando esgotado as possibilidades de solução técnica e de proteção coletiva, olha aí. Então vou tentar esgotar todas as possibilidades aí, soluções técnicas, né? Antes de partir para a indicação de um equipamento de proteção individual, tá? E por vezes as melhores pessoas para indicar uma forma de trabalho com menor exposição é o próprio profissional que está no dia a dia de trabalho, observando e lidando com aquela situação. Gente, olha só, muito importante isso, tá? Eu falei em partes anteriores, né? Dentro dessa capacitação em NR10, da importância de você cuidar de você, né? Você só dá aquilo que você tem, tá? Então, olha só, se você, aquela pessoa que mais, aquela pessoa que você mais ama, ela te pedir algo, te pedir dinheiro, te pedir alguma coisa, e você ali não ter para dar, não tem como, né? Você oferecer aquilo que você não tem, tá bom? Imagine a mesma, eu faço uma analogia, uma associação, né,
com a questão do amor próprio, do cuidado, né? Você só dá amor se você tiver amor próprio, tá? E você só dá cuidado para a pessoa que você mais ama, você só cuida da pessoa que você mais ama se você cuidar de você primeiro, tá bom? Isso é muito importante, tá? Internalize isso aí. Então é importante, por que eu estou dizendo isso? É importante aí você analisar a atividade que está sendo feita e ajudar, tá? Ajudar os profissionais, os supervisores, os engenheiros a encontrar meios de realização da atividade com a menor exposição ao risco de acidente possível, tá? Essa é a ideia, tá? A gente está aí para fazer as atividades, né? Eu digo, é muito comum nas capacitações NR10 ou outras capacitações, você ouvir a frase assim, olha, o segurança vem em primeiro lugar. Para mim não, tá? Isso não é assim que funciona. Para mim quem vem em primeiro lugar é o serviço. Gilson, não acredito que você está falando isso. Estou falando isso sim. Em primeiro lugar vem o serviço. Se você procurar qualquer profissional da área de segurança do trabalho e falar para ele, olha, pensa em segurança aí, ele vai virar para você e vai falar assim, amigo, qual serviço você vai realizar? Aí você vira para ele e fala assim, não tem serviço não, não tem o que fazer não. Ele vai falar, rapaz, como que eu vou pensar em segurança se eu não sei o serviço que você vai fazer? Tem que ter primeiro o serviço. Tem um serviço? Tem. Então eu consigo pensar em segurança. Ok? Então vem em primeiro lugar o serviço. E aí não se pode desvincular de maneira nenhuma desse serviço a questão de segurança do trabalho. Isso eu quero dizer para você o seguinte: os profissionais que ainda desvincula, olha serviço como uma coisa e segurança como outra, como se segurança do trabalho não fizesse parte do serviço, esses profissionais estão fadados a ficar fora do mercado de trabalho. Tá? Então, todas as vezes que você se deparar com uma atividade, amigo, olha essa atividade já pensando nos recursos materiais, humanos e nos recursos de proteção, tá? E na sua proteção, seja proteção coletiva, individual, seja um meio de fazer atividade sem se expor ao risco, ok? Faz parte da atividade a questão do risco, a questão da possibilidade de acidentes. Então ali tem que ser observado essas circunstâncias e adotadas medidas de controle, tá? Dentro da hierarquia que a gente falou. Ó, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, vamos voltar aqui para a nossa apresentação, né? Então, olha só, em que circunstâncias nós estamos falando aqui, né? Em que circunstâncias eu tenho que utilizar o meu equipamento? Deixa eu achar aqui o mouse. Opa, achei, tá aqui. Em que circunstâncias se utiliza o equipamento de proteção individual? Eu utilizo o equipamento individual sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam aí completa proteção, tá? Sempre que as medidas de proteção coletiva estiverem ainda em processo de implantação. Por exemplo aí vamos colocar um trabalho numa cobertura. Essa cobertura não tem guarda-corpo. Obrigatoriamente os profissionais nessa cobertura deverão estar usando aí, se eles se aproximam digamos assim, do beiral dessa cobertura, eles obrigatoriamente têm que usar um cinto de segurança, um talabarte de posicionamento para que eles não cheguem até ao beiral ali com a possibilidade de um risco, né, com potencial risco de queda. Entendeu a ideia? Então, assim, sempre que as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, temos que usar equipamentos de proteção que evitem que o colaborador, ele de maneira individual, se exponha ao risco. Então, sempre que for atender aí situações emergenciais, né? Então, de repente, está sendo realizada uma atividade aí, e essa atividade tem que ser realizada rapidamente, e eu não tenho condições ali de aplicar, por exemplo, uma medida de controle
coletiva, né? Por exemplo, nessa laje é preciso fazer uma reparação ali numa fiação ou uma reparação no sistema de proteção, no para-raios, né? E no sistema de proteção contra raios. E essa intervenção é uma intervenção rápida, não tem como pôr um guarda-corpo, necessariamente esse colaborador vai ter que estar utilizando um cinto de segurança e ali né, conectada a uma linha de vida, a um ponto de ancoragem, para evitar ali qualquer risco, né, de queda ou mitigar esse risco de queda aí. Ok? Então, olha só, existe uma hierarquia, tá bom? Para utilizar o EPI aí. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção, quando esgotadas as possibilidades aqui de solução técnica, né, e de proteção coletiva, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo aí aplicadas e as situações em que realmente não dá para aplicar a medida de proteção coletiva, uma situação mais rápida, aí sim utiliza-se o EPI para mitigar essa exposição, tá bom? Mitigar o risco de exposição, de adoecimento, né? O risco de adoecimento, de acidentes, ok? É isso aí. Vamos lá. EPI, fabricação nacional ou importado, venda ou utilização somente com certificado de aprovação CA e por meio da medida provisória 905, né, foi deliberado que o EPI ele pode ser vendido se ele tiver um selo aí do Inmetro, tá bom? Se ele for testado aí pelo Inmetro, tá? Então, certificado de aprovação ou o selo do Inmetro, né? Hoje isso válido. Expedido por órgão nacional competente, o Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Isso no caso do CA e o selo do Inmetro, tá? Olha só, cabe ao empregador quanto EPI, isso aí é importante, a gente já falou isso quando falamos de NR6, mas isso está na NR6, né? A NR6 delibera sobre equipamento de proteção individual e é obrigação da empresa, dos empregadores, né? Do empregador, da empresa aí, ó, adquirir o EPI, exigir o uso, tá? A empresa ela pode exigir, ela não só pode, como deve exigir o uso do equipamento de proteção individual, tá bom? Seja inteligente emocionalmente. E o que isso tem a ver com o uso do equipamento de proteção individual? Eu conheço pessoas, né? Ou já me deparei com pessoas que utilizavam os equipamentos de proteção individual para mostrar para um encarregado, ou um engenheiro, ou um superior qualquer, que ele estava usando o equipamento. Na ausência dessas pessoas, ele tirava o equipamento. Então, olha só, olha aí a pessoa deixando de aplicar inteligência emocional, sabe que é certo usar o equipamento de proteção individual, capacete, óculos, luva, etc. E não usa, sabe que é certo, mas faz o que é errado. Isso aí é uma pessoa que falta nele inteligência emocional e que eu espero que a partir de agora você esteja aí ressignificando, né? Reforçando a sua inteligência emocional no aspecto de utilização do equipamento de proteção individual, ok? Você utiliza para se proteger, tá bom? Vamos lá. Exigir o uso, tá? Cabe aí à empresa. Vamos lá, achar o mouse aqui, esse mouse, achei, tá aqui. Vamos lá, olha só, cabe ao empregador, né? Adquirir, exigir o seu uso, fornecer o equipamento adequado, aprovado, orientar sobre o uso, guarda, conservação, substituir quando danificado e registrar o fornecimento, tá? Cabe aí o empregador, o trabalhador, eu, você ali na empresa, utilizar o equipamento para a finalidade que se destina, muito importante, né? Eu não posso pegar o capacete e usar ele como martelo, usar ele como um coletor de água, né? Esse tipo de situação. Capacete, cabeça, proteção da cabeça. Responsabilizar-se aí pela guarda e conservação, responsabilidade nossa, guardar ali e conservar o EPI. Comunicar a alteração que torna impróprio para uso, sempre estar observando o equipamento de proteção individual e ali, na constatação de algo que está errado naquele equipamento ali, imediatamente comunicar à empresa para que a empresa tome as medidas necessárias, né? Substituir o equipamento e etc. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso,
adequado. Importantíssimo isso aqui, né? Então, se o empregador determina que eu tenho que usar o equipamento de proteção individual, opa, eu tenho que usar. Sem conversa, tá? É para minha própria proteção, não negocie com a possibilidade de não utilizar o equipamento de proteção individual. Isso é inegociável, ressignifica isso na sua mente, e aí a partir de então você vai tratar isso como uma questão inegociável. E aí, meu amigo, você todas as situações em que você for está envolvido em atividade, você vai usar, porque você não negocia com a possibilidade de não usar. Isso aí é ótimo para a sua proteção, beleza? Vamos lá. Olha só, vamos lá falar de um equipamento de proteção aqui para a cabeça do capacete. Olha aí, o capacete. Para que serve o capacete aí? Proteção, né? Da cabeça. Destina-se à proteção da cabeça contra impactos causados por quedas. Quedas aí de materiais, né? Quedas de batidas, né? Colisão aí da cabeça com objetos, né? Dependendo aí do modelo, até mesmo contra choques elétricos, né? Um capacete aqui, ó, esse modelo aqui de capacete, ó, aba total aqui, ó, ele permite, por exemplo, é um capacete usado por eletricistas, né? Que vai permitir aí, vai possibilitar evitar o profissional encostar a cabeça, de repente, numa parte de alimentação, uma parte viva, que possa ocasionar nele ali um choque elétrico. Então, o capacete de aba total, ele possibilita essa proteção, muito interessante nesse aspecto aí, tá? Então, assim, ele garante essa proteção mecânica, tá? Então, aqui a gente tem modelos de capacetes, tem um capacete aba frontal, deixa eu colocar o mouse aqui, opa, capacete de aba frontal, capacete aqui de aba total, utilizado aí por eletricistas, tá? Tem uma classificação específica desses capacetes aí. Gente, muito importante dizer que essas informações, eu quero informações mais aprofundadas, eu consigo, por meio de uma pesquisa simples na internet, me aprofundar em informações do tipo de capacete que eu utilizo, né? Quais são aí quais são os meios de utilização, qual nível de proteção esse equipamento está me possibilitando. Tudo isso aí eu tenho acesso muito fácil, tá? E se você tiver alguma dúvida de utilização de algum dos EPIs que a gente vai estar mostrando aqui, você pode postar aqui no próprio canal aí uma pergunta. Pode também procurar aí o profissional, né, responsável, que responde pela parte de segurança. Todos vão estar empenhados aí em te ajudar e responder, tirar suas dúvidas, que o importante é você se proteger, tá? Você só dá para a pessoa que você mais ama aquilo que você tem. Então, se você se protege, você está protegendo as pessoas que você mais ama, tá bom? Muito legal. Vamos lá. Cuidado aí os nomes aqui das partes aqui do capacete, tá? Você tem a carneira aqui, né? Que é essa parte interna, capacete, a estrutura concha aqui. Você tem a aba lateral aqui do capacete, né? Você tem aí a alça traseira de ajuste, você tem aqui, né, presilhas para fixação de alça, né? Você tem uma retentor, opa, voltou aqui. Você tem aqui um retentor de suor, né? Você tem um dispositivo aqui na parte frontal que vai estar aqui retendo o suor. E é isso, né? É importante aqui, ó, você tem essa alça ajustável aqui, né? Alguns chamam de jugular. Então, é imprescindível, todas as vezes que você estiver usando um capacete, use também a jugular, tá bom? Muito importante para manter o capacete na posição adequada e numa eventual queda de algum objeto ali, o capacete vai estar bem fixado e vai garantir a proteção do profissional, tá bom? Não negocie com a possibilidade de não utilização do equipamento de proteção individual aí, o capacete, tá? É um dos itens mais importantes do ponto de vista de manutenção
que devem ser utilizados aí, seja manutenção, seja obra, você estando numa área de risco, olha só, eu indico aí a utilização do capacete, tá? Qualquer visita técnica que eu faço, qualquer obra que eu visito, né, qualquer acompanhamento técnico que eu executo, eu sempre estou ali utilizando o capacete, tá? Não negocio com a possibilidade de não utilizar o capacete, não negocio com isso, tá bom? Olha só, vamos lá. Uma outra coisa importante, né, que eu gosto de mencionar nessas capacitações. Cuidado aí, meu amigo, com as referências, meu amigo, minha amiga que está me assistindo, cuidado com com os seus exemplos, com as suas referências, tá? Isso é muito importante. Porque assim, eu já me deparei com situações de um profissional me falar assim, olha, eu não estou usando o capacete porque eu vi ali o engenheiro ou o supervisor ou o diretor, seja lá quem for, eu vi aquela pessoa ali também não utilizando, por isso eu não uso. Meu amigo, vou falar uma coisa para você. Cuidado com suas referências, cuidado com seus exemplos. Esse cara, quando ele está no chão de fábrica ou numa área de risco, sem a utilização, né, sem estar utilizando o equipamento de proteção, vamos colocar aí o capacete, por exemplo, esse cara está dizendo com todas as letras para você que ele não serve para ser o seu exemplo. Ele está dizendo isso para você, olha, eu não sirvo como uma pessoa de exemplo. Eu não sou uma pessoa mais adequada para ser o exemplo. É isso que essa pessoa está dizendo para você, tá? Procure como exemplo aquelas pessoas que utilizam o equipamento de proteção, né, individual. Aquele cara que usa o capacete todas as vezes que eu vejo ele. Opa, esse cara aí sim, ele serve para ser o seu exemplo. Ok? Isso é uma ferramenta poderosa que pode ser aplicado em várias áreas da vida, né? Por exemplo, poxa, eu quero performar financeiramente. Então eu tenho que usar como exemplo uma pessoa que performou financeiramente. Eu não posso ter como exemplo uma pessoa que não tem os recursos que eu quero um dia ter para utilizar como exemplo, porque se eu for fazer o que aquela pessoa faz, eu vou ter menos recursos ou eu não vou ter os recursos que eu quero ter. Então eu tenho que usar para me performar financeiramente pessoas que já performaram financeiramente como exemplo, ok? A mesma coisa você vai aplicar para equipamentos de proteção individual. Quando você vê uma pessoa sem usar o equipamento de proteção individual, esse cara não serve para ser o meu exemplo. Tá? Utilize o equipamento de proteção individual, não negocie com a possibilidade de não utilizar o equipamento, ok? Vamos lá? Vamos para a próxima parte aqui. Vamos falar do óculos de proteção essencial, né? O óculos de proteção é indiscutível, né? A utilização dele aí nos locais que envolvem riscos aí, né? Riscos de impactos, né? Risco de projeção aí de partículas, né, de objetos na região da face do olho aí. Olha só, tem uma imagem aqui que mostra um disco, né, provavelmente um disco aqui de um policorte ou algo assim, um disco aí que quebrou e olha só, o pedaço do disco foi em direção ao olho desse colaborador. Caso ele não estivesse usando aí o óculos de proteção, teria acontecido um acidente gravíssimo, possivelmente esse profissional perderia aí até a visão desse olho. Olha aí o quanto foi importante. Gente, um óculos de proteção desse, ele custa muito barato, mas muito pouco. Financeiramente é nada em relação à proteção que ele proporciona para o profissional. Então aqui está aí um outro tipo de equipamento de proteção individual que é indiscutível a utilização. Está num canteiro de obra, está realizando uma manutenção em uma instalação elétrica. Gente, está usando um equipamento um equipamento giratório aí, né? Um equipamento, um esmeril, uma furadeira, uma parafusadeira. É indispensável o uso aí do equipamento de proteção, o óculos, né? Usar esse tipo de equipamento de proteção. Indispensável, inegociável, tá? Deixar de usar. Não negocie com essa possibilidade. Capacete, óculos de proteção, tá? Os óculos de proteção aí são feitos de materiais resistentes aí a impactos, tá? É esse o objetivo.
e maiores que os óculos convencionais, né? Os óculos de proteção servem para prevenir e proteger os olhos do trabalhador de possíveis acidentes e lesões. A imagem fala por si só aqui. Tá bom? Óculos de proteção, você tem ele aí lente incolor e tem ele também lente escura, né? Muito comum aí na questão de ambientes muito claros, né? Ambientes ensolarados, coberturas e etc. Aí você usa um óculos de proteção aqui do tipo escuro, né? Uns chamam de fumê, outros chamam de tonalidade escura, tá? E aqui você tem um óculos de lente incolor, ok? Vamos lá? Olha só, um outro equipamento muito importante aqui, ele tem a ver com, depende aí do tipo de ambiente de trabalho, tá? Se você tem um ambiente aí ruidoso, então você vai usar um tipo de proteção. Ou protetor tipo plug ou protetor tipo concha, tá? Então tem os dois aqui, é um acessório fundamental para proteger sua audição nas situações aí em que barulhos provenientes de atividades, funcionamento de máquinas, outros, né, não danifiquem aí, a ideia é não haver um dano na audição, né, nos tímpanos aí, possibilitando aí a perda auditiva. Então, o uso do equipamento proteção aí, o equipamento de proteção para audição aí, né, para os ouvidos aí, né, proteção auditiva, né, protetor auricular, conhecido como protetor auricular, tipo concha, tipo plug. Então, muito importante, é importantíssima a utilização dele em situações aí onde o ambiente é ruidoso, tá? Não deixe de utilizar esse equipamento de proteção também, é muito importante. Tá bom? Vamos lá, seguindo. Aqui nós temos equipamentos de proteção respiratória. Olha só aqui, também é um outro equipamento importantíssimo, tá? Determinadas situações aí onde existe aí poeiras, né, suspensas, você tem fumos metálicos, você tem situação aí de disposição aí a gases, né, gases aí, e também situações em que você precisa aí de respiração autônoma, né? Por exemplo, espaços confinados, tá? Então, a aplicação, as fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, blá, blá, blá. Acho que aqui tem um parágrafo aqui, né? Manutenção, instalações elétricas, qualquer trabalho realizado nas suas proximidades. Opa! Então aqui, gente, todos esses equipamentos que eu falei aqui, eles são aplicáveis, tá? Aplicáveis em manutenção com instalações elétricas, tá? Então, você tem aí que você tem o respirador purificador de ar descartável, tá? Ele tem, dependendo do tipo de particulado em suspensão, do tipo de poeira, você vai ter diferentes tipos de protetores. E aí é interessante realmente consultar aqui o profissional que fez o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, com base em qual? Na NR, nós falamos isso em uma das partes dessa capacitação. Então, o profissional, toda empresa que vai fazer um determinado serviço no estabelecimento, ela antes tem que fazer elaborar o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E o PPRA vai ali, por meio do PPRA, será possível identificar se existe aí riscos, né, voltados aí à respiração, riscos respiratórios aí voltados à questão aí de particulado, de fumos metálicos, gases, etc. E baseado nisso é verificado qual tipo de máscara é mais adequada para a utilização, tá? Um outro instrumento, outro caminho de se verificar aí qual tipo de EPI mais adequado para uma determinada atividade é por meio da FISCP, né? Que é a ficha de informação sobre os produtos químicos, né? Elas obrigatoriamente trazem informações ali que vão direcionar para o melhor equipamento individual, o melhor tipo de equipamento de proteção que deve ser utilizado na aplicação daquele produto químico, tá? Que pode ser aí uma máscara purificador descartável, tá? Que é o caso desse tipo aqui.
pode ser esse tipo aqui de purificador aqui com respirador purificador com filtro, tá? Com esse tipo de filtro aqui, uma semifacial, ou dependendo da situação, você precisa de uma máscara autônoma aí, né? Aqui, olha só, aqui tem uma descrição, né? Esse tipo de EPIs aí, né? Esses tipos de EPIs aqui de proteção respiratória, ele é conhecido como respirador e é um equipamento desenvolvido para filtrar e separação de partículas como poeiras, névoas, fumaça, vapores de produtos químicos, vapores orgânicos, gases maléficos à respiração humana, do oxigênio, né, respirado pelos pulmões. Beleza? Então, dependendo aí do tipo de atividade que é realizada, para cada um tipo de atividade que é realizada, exige aí um tipo de máscara, tá? E não deixe de utilizar. É importante entender que determinadas exposições, elas não vão gerar elas não geram de imediato algo que demonstre aí uma doença, né, decorrente do trabalho. Por muitas das vezes, a pessoa desenvolve aí uma doença, o órgão ali vai se deteriorando e com as sucessivas exposições, você vai tendo ali, a pessoa vai desenvolvendo ali um tipo de doença que ali futuramente vai causar danos severos, né? Vai diminuir a qualidade de vida da pessoa. Por isso, a necessidade da proteção imediata, né? De verificar qual é o melhor tipo de proteção e aplicar essa proteção, para que por muitas vezes no futuro o profissional não venha aí pagar o preço, né, de não ter o preço aí de ter uma enfermidade, ter desenvolvido uma doença respiratória, por não ter utilizado o equipamento de proteção individual, beleza? Então aqui é um dos itens muito importantes aí que devem ser utilizados, tá? Buscando aí uma proteção imediata de situações que podem no futuro se desencadear, né? Aparentemente ali não vai te trazer dano nenhum, mas isso de momento, né? As sucessivas exposições podem desencadear doenças aí das mais graves, né? No sistema respiratório, tá bom? Vamos lá. Dando continuidade, nós temos aqui a luva isolante, muito importante, né? Luva isolante, você tem tipos de classe para determinados tipos aí de tensão, né? Níveis de tensão, e tem até a tarja aqui, né? Que ajuda na identificação desses níveis de tensão. Então, classe 00 até 500 volts de isolação, é o bege. Classe 0, 1000 volts, vermelha. Classe 1 aqui, ó, 7.500 volts, né? Tem a tarja ali branca. E aí vai, classe 2, 17.000 volts, amarela. Classe 3 aqui, ó, 26.500 volts, né? Tarja verde ali, essa tarjazinha verde. Classe 4 aí, 36.000 volts, né? 36 kV aí, a tarja aqui laranja, tá bom? Então, olha só, isso aí é uma luva isolante, né, de borracha, serve para preservar tanto as mãos quanto os braços dos profissionais que estejam em contato de forma direta ou indireta com instalações elétricas energizadas. Então, esse é um tipo de EPI em que deverá ser utilizado, né, quando da realização de atividades em instalações elétricas energizadas. Já vimos aqui, né, e espero que você tenha internalizado que a regra é fazer intervenção elétrica em instalações elétricas mediante a aplicação da principal medida de controle, da prioritária medida de controle, que é o quê? A desenergização, conforme estabelece a NR10, seguindo os passos que a gente estudou aí, que é o DIMAS, tá?
Então, uma vez não é possível no processo, no procedimento de trabalho, foi estabelecido que o trabalho vai ser feito com a linha energizada, obrigatoriamente tem que ser utilizado aí os equipamentos de proteção individual e um deles é isso aí, ó, a luva isolante de borracha, tá? Essa luva isolante, ela obrigatoriamente deve ser usada com uma luva de proteção mecânica, uma luva de cobertura, tá? Essa luva tem a finalidade de mecanicamente proteger a luva de borracha contra perfurações, cortes e etc, o que acarreta nessas circunstâncias aí a perca da isolação elétrica, tá? Então, é muito importante utilizar a luva de cobertura, tá? Sobre essa luva, ela deve ser aí testada, tá bom? Luvas de borracha, nós recomendamos o teste aí semestral dessas luvas, o teste de isolação elétrica, para garantir a segurança dos profissionais, né, que vão executar atividades aí em redes elétricas energizadas, tá bom? Então faça, é importante aí, se você é um profissional que tem aí na sua como parte aí dos seus EPIs, você tem uma luva isolante, observa aí a última vez que essa luva foi testada, e se tiver passado aí de 6 meses, procura aí ver com o seu supervisor, seu superior aí, imediato, para proceder com o teste de isolação e renovar esse teste aí, tá? Para garantir a sua segurança na utilização aí em sistemas elétricos, redes elétricas energizadas. Ok? Vamos lá, seguindo. Aqui nós temos luva nítrica, né? Uma luva de borracha. Voltou aqui. Opa. Aí, vamos lá. Deixa eu posicionar a minha imagem aqui para a gente passar rapidinho essa parte aqui. Então aqui a gente tem um equipamento de proteção individual, equipamento de proteção para as mãos, tá? Uma luva nítrica, uma luva sintética mais resistente à proteção contra solventes, álcools derivados de petróleo, graxas, óleos e aminoácidos. Aqui, olha só, dependendo do produto químico que você utiliza, para a indicação correta do tipo de luva que deve ser utilizado, né, deve ser adotado, né, na realização da atividade, na manipulação desse produto químico, você pode fazer uso da ficha, né, de informações sobre o produto químico, que é a FISCP, tá bom? Todo produto químico obrigatoriamente tem que ter a FISCP, e aí ela traz essas informações que podem direcionar na decisão aí, né, podem ajudar na decisão de qual o melhor tipo de luva, a luva mais adequada para manipulação, utilização, aplicação do produto. Temos aqui a luva de PVC, que é uma luva de proteção aí contra produtos químicos, né, perfurações, cortes e abrasão. É um tipo de luva aqui. Temos um outro tipo de EPI aqui, que é uma vestimenta, relacionada à vestimenta, né? Que conta com elementos que se destacam sempre que são iluminados pela luz de um veículo, indicando a presença do trabalhador no local. Então aqui é um colete refletivo, né, com fitas refletivas aqui, muito importantes, né, para atividades aí noturnas, né? Se o profissional ele está envolvido numa atividade noturna, ele tem que usar esse tipo de. Existe aí uma exposição ao risco aí de atropelamento, algo desse tipo, né? Existe o trânsito de máquinas, equipamentos. Uma das medidas de controle seria a utilização de um colete refletivo, tá? Seria nessas circunstâncias aí, ok? Vamos lá, vamos ver aqui mais dois tipos aqui de EPIs muito importantes aqui do ponto de vista de utilização para intervenção em instalações elétricas. Então, aqui a bota isolante, né? Aumenta a resistência contra a passagem de corrente elétrica caso entre em contato com o circuito energizado. Então, uma bota isolante, muito importante, bota, dependendo da bota, ela tem um nível de isolação. Você tem que sempre estar atento para que para a bota ter um nível de isolação compatível com a instalação elétrica no qual você está realizando a atividade ou vai realizar a atividade no seu dia a dia, tá? Então a bota tem que ser compatível do ponto de vista de isolação elétrica. Lembrando que todo produto, digamos assim, todo
todo objeto, né, vamos colocar borracha, madeira, plástico e etc. Esses objetos eles possuem uma resistência dielétrica e essas resistências dielétricas elas são rompidas dependendo do nível de tensão elétrica, tá? Até o próprio ar ele tem a sua resistência dielétrica e essa resistência dielétrica dependendo da diferença de potencial, do nível de tensão, essa resistência aí é rompida e existe aí a circulação de corrente elétrica por esse objeto, por esse dispositivo. Por isso da importância de verificar se a bota que está sendo utilizada, ela é compatível, tá? Do ponto de vista de isolação, com o nível de tensão do local ao qual você trabalha, tá bom? Muito importante isso aí. Gilson, como é que eu sei? Esse nível de tensão você consegue ver pelo CA da bota, né? O certificado de aprovação, geralmente é gravado aqui na parte do solado. Procura aqui ao redor aqui do solado, aqui na lateral do solado, você vai achar aí o número do CA. E aí esse número do CA você pode fazer uma pesquisa na internet, ou você pode também buscar aí junto ao fabricante, né? Verifica qual é o fabricante aí, busca informação na internet sobre o fabricante, liga para o fabricante, ele vai te passar todas as informações correspondentes aí à isolação desse equipamento que você está usando individual, do equipamento de proteção individual, no caso da bota. Aqui nós temos a roupa anti-chamas. Essa roupa aqui se caracteriza por uma roupa classe 2, né? Retardante de chamas, protegendo o corpo em caso de curto-circuitos, emissões de fagulhas, chamuscamentos ou incêndio. Dependendo do tipo de instalação elétrica, se o colaborador ele adentra subestações, sala de painéis, dependendo do tipo de manutenção que o colaborador executa, é indicada a utilização também desse tipo de roupa anti-chamas, tá? Isso vai depender da instalação elétrica, tá bom? Gilson, eu sou eletricista, preciso de uma roupa anti-chamas? Não, não necessariamente, tá? Isso depende muito da instalação elétrica em que você trabalha, tá bom? Então, o profissional de segurança tem que fazer essa avaliação aí para você, ok? Vamos lá, seguindo aí. Seguindo, nós temos aqui vários equipamentos de proteção, né? Alguns equipamentos de proteção individual, e aqui uma roupa classe 4, digamos assim. Essa roupa classe 4 aí é para uma situação, por exemplo, de uma intervenção numa subestação, onde o profissional vai fazer aí um desligamento ou uma energização de um sistema aí numa subestação. Então eu recomendo esse tipo de manobra ser realizado com o quê? Com a roupa anti-chama classe 4, para trazer uma proteção significativa em caso aí de arco elétrico, tá? Então, dependendo da intervenção, se você é um profissional que trabalha fazendo intervenções dentro de subestação, com o sistema elétrico energizado, e ali você intervém no sistema ali seccionando, né, abrindo, desligando o sistema, ligando o sistema, tá? Dependendo aí da sala de painéis, do nível de corrente aí que circula ali nos barramentos, né, dessa sala, isso tem que ser verificada a possibilidade aí de utilização, tá, desse equipamento de proteção individual, tá bom? Muito importante isso aí, tá? Em casos de acidentes significativos aí, do tipo curtos de painéis, etc. Se o colaborador, dependendo do local em que aconteça isso, for uma sala de painéis, uma subestação, o nível de curto-circuito vai propiciar um arco elétrico muito significativo. Se a pessoa não estiver utilizando um equipamento de proteção adequado, pode sofrer severos danos aí, queimaduras, etc. Tá bom? Beleza? Isso é um tipo de equipamento protetor facial. Amigo, se você realiza alguma atividade com painel energizado, você está fazendo uma limpeza num painel e esse painel está energizado. Você vai instalar um disjuntor num painel energizado. Você vai fazer qualquer intervenção em um painel que esteja energizado. Amigo, use um protetor facial total. Use um protetor desse tipo aqui, ó, um protetor facial total. Porque é muito comum, né, intervenções em painéis, aquilo que eu falei para vocês, né, é muito comum você ouvir
de pessoas, né, que trabalham em estabelecimentos, a informação de que, olha, não pode desligar, porque eu estou fazendo um documento aqui, e etc. É possível você realizar atividade de manutenção sem desligar meu sistema elétrico. Então, nós aprendemos que, inclusive, é importante internalizar isso, né? Nós aprendemos aqui que, inclusive, é uma teoria que eu gostaria de passar pessoal minha. Para mim, quando se fala em eletricidade, não existe a palavra não desligar. Né? Quando se fala em eletricidade, é importante entender que, ainda que se tome todo o cuidado, ainda que a pessoa se utilize aí de todos os equipamentos de proteção, e na intervenção ali, ele faça essa intervenção com as melhores práticas, os maiores cuidados possíveis. Se algo ali tiver errado, se algo ali tiver fora do previsto e acontecer que haja um curto-circuito, o que vai acontecer com o sistema? Ele vai imediatamente desligar. E aquilo que foi dito que não podia desligar, né, vai acontecer o quê? Um desligamento. E o pior, dependendo da situação aí, de um curto-circuito, num eventual curto-circuito, numa intervenção num painel energizado, seja numa subestação, seja numa máquina energizada, dependendo do nível de curto-circuito, muito provavelmente o painel vai danificar completamente, ou dependendo do nível de curto ali, pode haver a perda da fiação da instalação. E aí aquela intervenção que poderia ser feita em 30 minutos, 40 minutos com o sistema desligado, acontecendo um imprevisto de um curto-circuito, o que vai acontecer? Essa intervenção pode levar aí até dias para resolver agora o problema, né? Se acontecer uma eventual curto-circuito. Então, essa ideia de não pode desligar, para mim, ela não se aplica em eletricidade, tá bom? Mas olha só, ainda assim temos situações que realmente a intervenção vai ter que ser feita com o sistema energizado. O painel está energizado, vai ser realizada ali uma limpeza, vai ser realizado qualquer tipo de intervenção. E nessas circunstâncias eu recomendo aqui, ó, a utilização do protetor facial total, tá bom? Muito comum aí esse tipo de intervenção, num eventual curto do painel ali, a pessoa queimar o rosto completamente, tá? Então, use o protetor facial total nesse tipo de intervenção quando o sistema estiver energizado, um painel, alguma coisa que você vai ter que ali trabalhar concentrado com o rosto próximo, tá? Ok? Vamos lá, seguindo. Olha só, gente, vai ter 2 vídeos aqui muito interessantes sobre a utilização de EPIs, tá? Mas eu quero deixar aqui muito claro, aqui ó, tem essa imagem, tá? E eu quero estabelecer com você equipamentos de proteção obrigatórios no seu dia a dia de trabalho, tá bom? Alguns obrigatórios, principalmente, né, em se tratando de NR10, em se tratando de trabalhos em instalações elétricas, tá? Então vamos lá, olha só, é obrigatório, inegociável você utilizar o quê? Sua bota isolante. Inegociável, tá? E essa bota isolante, ela deve obrigatoriamente ter um nível de tensão, de isolação compatível com a instalação elétrica que você faz a intervenção, tá bom? Gilson, eu trabalho em instalações elétricas aí, em subestações de 13.8, então a bota tem que ser compatível com esse nível de tensão elétrica, tá? Para garantir a segurança, a sua segurança. Olha só, calça, né? Uniforme. Uniforme é essencial, tá bom? Tem que usar o uniforme, tá? Um outro equipamento aqui indiscutivelmente necessário, tá bom? Eu vou citar aqui, ó, o capacete com a jugular, tá bom? É obrigatório você utilizar o capacete com jugular. Obrigatório você utilizar o que? O óculos de segurança. Então aqui, ó, já apontei 3 EPIs aqui essenciais: bota, capacete, óculos. Dependendo da intervenção, você tem que usar luvas, tá? A luva isolante e a luva de proteção mecânica, a luva de cobertura, tá bom? E aqui a gente tem outros EPIs aqui, ó. Nós temos aqui
A máscara, né, dependendo do ambiente, é um ambiente onde se tem poeira, então eu preciso usar uma máscara adequada para aquele tipo de poeira, para aquele tipo de particulado, tá bom? Então, Gilson, que tipo de máscara eu vou usar? Aqui você vai precisar aí da ajuda de um profissional da área de segurança do trabalho, realmente, para fazer aí, de repente, dependendo das circunstâncias, tem que fazer uma coleta, né? Uma coleta aí desse particulado e para se determinar qual o melhor tipo de proteção, né, que tem que ser utilizado, tá bom? Do ponto de vista de proteção respiratória. Então vamos lá, olha só, na sequência aqui, ó, capacete, tá? Óculos de proteção, protetor auricular, o abafador de ruído, caso você esteja fazendo uma intervenção elétrica ou uma intervenção qualquer em qualquer local onde tem máquinas em funcionamento, máquinas rotativas e etc., que gerem ruído. Use o protetor auricular, o protetor, o abafador, né, de ruído, tá bom? Protetor de ruído, abafador de ruído. Cinto de segurança, né, para situações em que existe aí uma diferença de nível e aí aqui você tá atendendo aí situações aí em que seja necessário uma proteção contra queda em diferença de nível. A camiseta, né, faz parte aí do uniforme, muito importante, tá? Luvas, as luvas, tá? Apropriadas para o tipo de intervenção que está sendo realizada. Se for intervenção em instalação elétrica energizada, obrigatoriamente uma luva isolante com a luva de raspa, né? A luva de cobertura, tá? A luva de vaqueta, geralmente, né? Material vaqueta, que é uma luva de cobertura, para proteção mecânica da luva isolante ali, tá? Máscara, a gente já falou da máscara, a calça e aí o calçado, tá bom? Vamos ver 2 vídeos aí que vão mostrar pra gente situações em que de acidentes com utilização de EPIs e sem a utilização de EPIs, ok? Vamos lá. Opa, pensei que tinha linkado aqui, mas não linkou. Deixa eu buscar esse vídeo aqui nos meus arquivos aqui. Vamos lá. Quero mostrar esse vídeo para vocês. A gente fechar essa parte aqui do equipamento de proteção individual, ok? Vamos lá, olha só. Olha esse vídeo aqui. Aumentar a imagem. Aí, vamos lá. Bom, nesse vídeo aí foi possível observar que o profissional estava fazendo uma determinada intervenção, né, sem a adequada utilização do equipamento de proteção, né? Vamos dar uma olhada novamente aí no vídeo. Deixa eu aumentar a imagem aqui, olha só, vou pausar aqui. É possível observar aí que esse profissional, né, que esse trabalhador, ele está executando a atividade aqui, ó, sem usar proteção, né, o capacete de proteção, sem usar óculos de proteção, né? E aí, olha só, sem usar luvas, né? Não está usando a luva de proteção. E aí existe uma exposição significativa, né? O risco de choque, queimadura, etc. Então, gente, olha só. É aquela dica que eu falei para vocês, ó, numa intervenção, num painel desse tipo aí, obrigatoriamente você tem que estar usando um protetor facial total, tá bom? O painel está energizado, está se fazendo uma intervenção com o painel energizado, então assim, está completamente, as ações desse profissional aí não estão adequadas, né? Não estão adequadas, ele não está usando os equipamentos de proteção individual, ok? Vamos ver uma outra situação, deixa eu ver se está linkado aqui, não está? Uma outra situação aí de profissionais realizando aí atividades, uma atividade também num painel energizado, mas aí agora usando todos os equipamentos de proteção individual, ok?
Vamos lá. Eu quero até identificar com vocês a utilização desses equipamentos, ok? Vamos lá, olha só. Aqui nós temos a imagem, né? Eu vou adiantar bem esse vídeo aqui, para a gente ganhar tempo. Aqui, beleza. Vou pausar aqui, ó. Olha só. É possível observar aqui um equipamento de proteção coletiva, né? Está feita uma sinalização aqui da área de risco. É possível observar que esses profissionais estão usando roupas anti-chamas, estão usando aqui capacetes, estão usando luvas, tá? Luvas isolantes, estão usando também protetor facial total, usando as botas de segurança, tá? Olha só, então esses profissionais aqui estão realizando a atividade munidos aí dos EPIs necessários aí, né, para intervenção em instalações elétricas aí energizadas, ok? Vamos ver aqui o desfecho aí dessa intervenção. Opa, diminuir aqui. Opa, voltei aqui a imagem, tá? Pra gente e congelei a imagem aqui pra gente comentar, né, aqui o tipo de atuação, né? Nós observamos aí que eles estão usando equipamentos de proteção individual, né? Estão fazendo a intervenção, estão cientes, né, que o painel ali está energizado, estão fazendo a intervenção. E aí nós temos, vou tentar travar aqui, vou congelar a imagem bem na hora do arco elétrico, para a gente observar. Olha só, olha a situação que nós temos aí. Né? Se esses profissionais aí, eles não tivessem fazendo uso desses equipamentos de proteção, muito provavelmente haveria aí queimaduras, né? Principalmente do rosto do profissional aí, teria com certeza aí tido queimaduras significativas em decorrência aí da intensidade desse arco elétrico, tá bom? Então, olha só o perigo a que se expõe um profissional na área de elétrica quando faz uma atuação no painel elétrico sem utilização de protetor facial total, tá bom? Luvas, isolantes e etc, tá? Beleza? Vamos concluir esse vídeo aqui. Assistindo, olha só. Bem grave, né? É isso aí. Aí é possível, né? Fica mais nítido ainda a utilização aí por parte desses profissionais dos equipamentos de proteção individual. Ok? Fechou? Olha só. Com isso, gente, eu acredito que isso mesmo. Nós fechamos aí essa parte de equipamentos de proteção individual. Espero ter agregado aí conhecimentos e internalizado aí em você, né, no ponto de vista assim, mentalmente de ferramentas, né, conseguido aí dispor, né, disponibilizar para você ferramentas, principalmente psicológicas aí, do ponto de vista de utilização dos equipamentos de proteção individual e da importância que se tem em utilizar esses equipamentos, tá? Obrigado aí pela sua atenção, que até aí a próxima parte do nosso treinamento. Tá bom? Obrigado. Abraço. Até a próxima.